Bom dia, meus amados. Tudo bem? Hoje estamos aqui para estudar a lição número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Código de Honra. Está baseado no texto de Êxodo 20, verso 12, que diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A origem da palavra honra vem do latim onus, e significa dignidade e reputação. E o autor começa contando uma história de um jovem que colocou seus pais no asilo e depois de um ano e meio, 2 anos, seu pai veio a falecer. E ele não pôde se despedir do seu pai. Então ele, preocupado, vai lá visitar a mãe, né? Porque a mãe poderia também falecer de uma hora para outra. E chegando lá, ele pergunta a mãe o que ele poderia fazer para melhorar a estadia dela ali. E ela diz assim: eu quero que você instale ventiladores nos quartos, nos refeitórios, compre uma geladeira para o abrigo para poder conservar os alimentos. E o filho fica surpreso com aquele pedido da mãe. E a mãe diz assim: eu consegui me adaptar e superar, né, e resistir o calor intenso. E os dias que eu passei fome aqui, porque a comida estragava. Mas a minha preocupação é com você, porque amanhã ou depois, você, quando ficar velho, seus filhos podem te enviar para cá e você pode não suportar. Então nós vemos, irmãos, que honrar pai e mãe é um privilégio nosso. E quando lá em Efésios vem falar a respeito disso, como é que Efésios fala sobre isso? Ele diz assim, Efésios 6, verso 2, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós vemos aqui que Paulo vem afirmar esse quinto mandamento, dizendo que se nós honrarmos nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, né, quer dizer, os nossos pais, nós é que seremos o beneficiado. Nós é que ganharemos, né, da parte do Senhor essa promessa. Então, os 10 mandamentos ele é dividido em duas partes, né? E os 4 primeiros mandamentos tratam justamente da nossa relação para com Deus. É ordenança, não é pedido, é ordenança. Então, o Senhor trata os primeiros 4 mandamentos da nossa relação para com Ele e os 6 mandamentos, né, para com o nosso próximo. E o quinto mandamento, ele vem falar justamente sobre isso, sobre honrar pai e mãe, né? Diz assim: os termos do quinto mandamento são bem claros. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então o autor diz aqui que nas famílias estruturadas, né, as famílias crentes no Senhor, bem ajustadas, essa é uma tarefa fácil. Isso ele está falando. Mas na realidade nós temos encontrado algumas famílias que mesmo de berço evangélico, encontrando essas dificuldades, desse ajuste, porque muitas das vezes os filhos ou não foram ensinados ou não têm compreendido que o maior beneficiário da obediência é o próprio filho. E ele diz aqui que, entretanto, para as famílias cujos pais são desajustados, né, esse quinto mandamento tem um gosto amargo, né? Ele dá alguns exemplos de pensar num pai que é espírita, que ordena que o filho, né, evangélico vai frequentar o terreiro de macumba com ele, né? Filhos e filhas que foram violentados por pai ou padrasto, né? Mães que concordam com as atitudes do pai. Ele coloca aqui, nesses casos, como cumprir o quinto mandamento, né? Talvez a resposta seria: cabe aqui para estes últimos casos, pais descompromissados com os mandamentos do Senhor, obedecer a Deus e não aos pais. Pode até ser, entretanto, a desobediência ao quinto mandamento
acarreta uma perda da promessa de uma vida prolongada. Inegavelmente, há uma verdade no quinto mandamento. Independente das circunstâncias, pai e mãe merecem honra. Até porque, irmãos, nós vemos que em Efésios 6:2, ele não diz assim, honra teu pai e tua mãe porque eles são bonzinhos, porque eles te dão presentes, porque eles cuidam de vocês. Não, honra teu pai e tua mãe independente disso, porque eles corrigem vocês, porque eles deixam vocês de castigo, mas mesmo assim devemos honrar pai e mãe. O primeiro princípio do código de honra é a promessa. O que significa uma vida longa prometida no cumprimento do quinto mandamento? Aí o autor coloca aqui que existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é um sentido literal e histórico. Na época do Antigo Testamento, a desobediência aos pais tinha uma sentença de morte. Êxodo 21:17, vamos ver o que diz lá. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Então, a palavra do Senhor diz que existia uma sentença de morte para quem fosse desobediente aos seus pais. A segunda possibilidade dessa promessa é que espiritual. Isso implica em dizer que aqueles que obedecem ao quinto mandamento viverá mais tempo na terra. Deus observa a obediência e prolonga a vida do filho obediente. Deuteronômio 5:16 diz assim, honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, uma prova, mais uma vez, de que o maior beneficiado de honrar pai e mãe, de obedecer pai e mãe, somos nós mesmos, os seus filhos. Hein? E quanto àqueles filhos que eram obedientes ao quinto mandamento, não morreram prematuramente, aí o autor está falando. Não há resposta humana que satisfaça essa pergunta, somente Deus sabe as razões. Cabe a nós, em momento algum, desviar o princípio do código de honra aos pais. A vida pode até ter sido prematuramente ceifada, mas a promessa se cumpre em uma vida espiritual prolongada e cuidada pelo Senhor, pois Deus, ao obediente, promete ser companheiro e cuidar da alma. Vamos ver lá o que diz Deuteronômio 8, de 11 a 25, vai tratar sobre isso. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se é abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Desculpe, irmãos. A garganta secou aqui. Então nós vemos que o Senhor nos promete que, mesmo depois da morte, Ele vai cuidar da nossa alma. E a terceira possibilidade é física, ou de uma vida longa de qualidade. Deus sabe quem obedece, mesmo com pais iníquos, prolonga a vida com saúde. O maior exemplo da Bíblia em obediência está em quem? Em Cristo Jesus, né? Então nós vamos ver quais são as promessas, né? Dessa obediência. O ponto 2 vai falar assim, segundo princípio é ter uma geração vitoriosa.
É necessário ressaltar que nossos pais não são perfeitos. Todos nós, incluindo os pais, estão destituídos da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23 fala sobre isso, né? Isso quer dizer que todos nós estamos muito distantes e somos capazes de cumprir a lei de Deus e não nos submetemos à sua vontade. Deus não espera de nós, de nossos pais, estejam sempre certos. O quinto mandamento não é uma ordem que pressupõe que nossos pais sempre estarão certos em seus preceitos e por isso devemos sempre honrá-los. Então nós vemos aí que mais uma vez o Senhor diz que nós devemos honrar os nossos pais, né? Nossa sociedade entende que a mãe faz parte da captação de recursos financeiros para o sustento da família. Cada vez mais, a mulher adquire o direito de ajudar e compor financeiramente, junto com seu marido, o salário que a família necessita para o seu sustento. Então, nós vemos aí que os pais, muitas das vezes, se sobrecarregam de trabalho a fim de quê? De dar uma boa condição para os seus filhos, né? O terceiro princípio é ser bom fruto a despeito da árvore que o gerou, né? E o interessante aí, irmãos, é que o que o autor coloca aqui é muito pertinente, ó. Os pais devem sempre se empenhar para merecer a honra dos filhos, dos seus filhos. Nossos pais nos corrigem por pouco tempo até que cheguemos aos anos da nossa maturidade. Devemos aos nossos pais a nossa vida física. Entretanto, a Deus devemos nossa parte imortal. Não existe pais perfeito. Por isso, os pais precisam se esforçar para fazer jus à devida honra. O esforço dos pais consiste em amar, cuidar, educar, motivar e principalmente incentivar os filhos nos retos caminhos do Senhor. Obedecer a pai e mãe agrada ao Senhor. Entretanto, como obedecer aos pais que não são perfeitos? Honrar a pai e mãe implica em ser bom fruto a despeito da criação. Uma árvore seca que não tem formosura, cuja casca grossa enrugada pode gerar bons frutos. Visitei um jovem, né? E ele disse que estava preso, né? Ele está dizendo que esse jovem estava preso porque o seu pai era um bêbado, era um viciado, erancudo, e ele se tornou violento por isso. Então, sobre sua família, ele disse que tinha um irmão gêmeo. E esse escritor vai visitar o seu irmão, e o irmão é um advogado. E ele respondeu, como é que você se tornou um advogado? Ele, meu pai foi meu maior incentivo. Estou honrando meu pai produzindo um fruto que ele não gerou em mim, mas vou gerar em meus filhos. Quem honra pai e mãe é como uma lâmpada que se apaga nas trevas, né? Então nós vemos aqui que um filho resolveu fazer exatamente o que o pai fazia. E o outro falou assim, não, meu pai foi meu maior incentivador, mas eu não vou fazer aquilo que ele fazia. Eu vou mudar. Então nós vemos, irmãos, que independente dos nossos pais, serem bons ou maus, cabe a nós escolher o caminho que nós vamos seguir, para que nós possamos sim, como esse jovem, produzir bons frutos, para os seus próprios filhos. Para pensar e agir, irmãos, se quisermos a bênção de Deus sobre nossas vidas, se faz necessário honrar os nossos pais. Precisamos atentar que este é o primeiro mandamento com promessa. Aqueles que um dia são filhos só poderão exigir o cumprimento do quinto mandamento em suas vidas se hoje obedecem a esse código de honra. Tente os princípios bíblicos e não se solidário a este. Uma das formas de honrar pai e mãe que são infiéis ao Senhor é se converter a Jesus Cristo, né? É interessante que a última palavra registrada no Antigo Testamento é maldição. Entretanto, o último versículo da Antiga Aliança retrata a família. Quando é que Deus levanta a maldição na terra? Quando o coração dos pais não está convertido aos filhos, quando o coração dos filhos não está convertido aos pais e quando ambos não se convertem a Deus.
Uma família cujos princípios estão firmados no quinto mandamento geram paz, harmonia, graça, bênção e amor para a nação. Contudo, ao ferir o código de honra, as famílias tornam-se parte do mal dessa sociedade. Infelizmente, temos visto muitas famílias infringindo este mandamento. Filhos até que agridem os seus pais, pais que agridem os filhos, com palavras, com agressões físicas, trazendo justamente uma sociedade totalmente desajustada por não conhecerem e por não cumprirem o quinto mandamento. Que o Senhor nos ajude a ver, irmãos, a necessidade de nós falarmos do amor de Jesus, mostrarmos para esta sociedade que eles precisam conhecer a Jesus para que as suas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. E as nossas queridas mães, deixamos o nosso abraço fraterno e que o Senhor abençoe não só esse dia, mas todos os dias das vossas vidas. Muito obrigado.